A história sempre foi esta. O MPLA mostrar ao mundo de que a UNITA nunca chegou em Luanda. Já que o lema da UNITA na época foi Menongue, ponto de partida, Luanda, ponto de chegada. E quando a UNITA... Viana é bastião da UNITA. Cacoaco é bastião da UNITA. Ok. Logo, eles querem desmembrar Cacoaco e Viana, que são bastião da UNITA, de Luanda. Ok. Não sei qual era a lógica. Não, estamos a perceber. Há essa lógica, questões políticas. Ok. Quer dizer, para a comunidade internacional não tomar conhecimento de que a UNITA, Chegou na o capital. FNLA, chegou na capital, então tiveram que desmembrar. Não é verdade? Porque a nível da história, Luanda hipoteticamente era o bastião do MPLA. Só que hoje, Luanda é bastião da UNITA. Ok. O que é que ocorre? O MPLA não ficando satisfeito, penso eu, em ver que Luanda já não é bastião do MPLA, mas sim bastião da UNITA, o que pressupõe dizer que a maior parte das pessoas residentes em Luanda, não é verdade, são apoiantes da UNITA. Inclusive, tiveram que criar essa artimanha, no sentido de que de dividir Luanda, que é uma questão política, onde a primeira divisão que está-se a falar é de que dentro de Luanda poderá surgir duas províncias. Uma é a província de Luanda, que está cá, outra é a futura província do Icolobengo. Ok. Vejamos. E nesta segunda província que Essa se quer criar, do Icolobengo vai congregar Cacoaco e Viana, é isso? segundo eles, disseram que o município de Viana e o município de Cacoaco poderão fazer parte da futura província do Icolobengo. Não faz sentido nenhum. Isso é uma questão de lógica. Veja. Estalagem, você me dizer que estalagem pertence ao Icolobengo? Não tem coerência. Você me dizer que se tu fores competente, se não fores do MPLA, nunca serás administrador municipal. Nunca serás. Esse é o problema. Vê-la-se aqui no país, vê-la-se pela partidarização do que pela competência do cidadão. É por isso que você vê. Grandes acadêmicos competentes estão em casa, abandonados nas faculdades de Direito, nas faculdades de Ciências Sociais. Os incompetentes é que estão a governar as administrações. Ok. Governadores que não sabem ler, administradores que não sabem ler. Por causa do partido. Não percebi. Por causa do partido. É o partido. Porque está associado. Nunca jamais poderia castigar esse povo. Mas tem aí o projeto FADA, Fundo de Apoio ao Desenvolvimento. Como é que está a ser dado? Como é que está a ser dado? Fala-se de que o FADA está a ser dado por vias ilegais. Coagir. Corromper pessoas. Não, tem jovens que estão a receber e, mas quem são e esses jovens conhecidos. Sim, mas os projetos. Você não faz. Os créditos. Se for solicitar um FADA, não consegue? Espera. Os projetos, os créditos, não pode ser dado. Olha, só para os jovens conhecidos. E para aquele jovem que não é conhecido. Aqui o país. Mas atenção, o país é para todos. Há critérios para dar este crédito. Se você corresponder aos critérios. Você consegue. Os jovens que vivem lá no Malueca, os jovens que vivem no Kikolo, os jovens que vivem no Maie, os jovens que vivem no Quatacama, tem noção do FADA? Tem noção? Quem está a dar este? Eu não sei quem está a dar, eu não tenho nada de FADA e não quero ter nada de FADA. Eu não sei quem está a dar. Vocês que são jornalistas, eu não sei quem está a dar. Se existem créditos, e do que saiba, os créditos são dados pela banca. Ok. Não pode ser o Daniel a entregar crédito, dinheiro. Não, os créditos são dados pela banca e têm requisitos próprios. E é para pessoas que têm noções de empreendedorismo. Não é dar dinheiro à toa para alguém que vai andar aí, não sei o que. Não. Tem um projeto ligado ao empreendedorismo. É dado um crédito e de forma limpa e tem requisitos próprios. E tem que ser publicitado. As ações do Estado, isso é de lei, as ações do Estado têm que ser feitas de forma pública. É publicitar. Não é indicar os Laurindo, os Daniel, os João, entregar. Não, isso é erro. Publicidade. Todos os atos do Estado que não são publicitados são atos ilegais e atos inconstitucionais. Você não pode dar crédito sem publicitar as pessoas. Não pode dar casas sem publicitar as pessoas. E depois as pessoas entregarem candidaturas. E depois selecionar. E depois entregar também de forma pública e de forma limpa. Okay. É assim que se faz. Um país sério, um governo sério, nada se toma decisão sem de antemão consultar os acadêmicos. Consultar as academias, as universidades. Para que servem? Servem para consulta. Se as universidades não servem para consulta, fechem as universidades porque não servem para nada. Okay. Você forma universitário, você forma acadêmicos e depois não consulta os acadêmicos. Então faz o quê? Fecha as universidades. Transforma isso, legaliza isso em uma ditadura.
Se o poder pertence ao povo, o povo é que deve decidir se Luanda deve ser dividido ou não. Portanto, a questão da divisão política administrativa de Luanda não trará melhoria nenhuma para a população. O que vai ocorrer é mais municípios, significa mais administradores que são do governo do MPLA, mais departamentos, mais delegações que são também pertencentes ao governo que está a dirigir o país há 50 anos, desde 1975. Essa gente vai se perder. Significa dizer, não, mas a figura do administrador começou. Vai ter mais administrador. Mas esse administrador e mais governador. O fator não é ter mais administrador. O fator é... Ou seja, terão mais pessoas a trabalharem dentro desse espaço. Não trabalha, essa gente não trabalha. Vamos dizer assim, terá mais pessoas a estar nas instituições sem trabalhar. Okay. A questão é simples. O que os administradores municipais fazem? Não fazem nada. Nem vivem lá. Não tem competência. Pelo que eu vi, eles nem vivem onde eles estão a administrar. Não vive. É por isso que eu disse, com as eleições autárquicas... Mas como é que é possível, me diz uma coisa, como é que é possível um administrador não viver no município em que ele está a administrar? Como é que ele vai saber das vicissitudes, do problema daquele município, se ele não vive aí? Como é que é isso? É o que ocorre aqui. Não só os administradores, também há governadores que não vivem nas províncias aqui que governam. Eu tenho assim para dizer, a função de administrador deve ser uma função administrativa. Ou seja, o administrador deve ser alguém que domina a gestão, porque ele vai gerir coisa pública. Ok, isso. Se você coloca alguém que é político, que só sabe fazer viva, para ser administrador, que não sabe gerir o dinheiro, ele vai confundir os papéis. Mas ele, por exemplo, diz, olha, eu aqui não consigo. Ele tem que ser humilde, porque você vai... Porque depois isso, uma má gestão, depois isso pode pesar sobre ti. Cadeia, julgamento, cadeia. Então ele deve dizer, olha, eu aqui não consigo, mas eu preciso dessas condições, disso e daquilo, para que eu consiga uma formação, eu preciso disso e aquilo para que eu consiga. Não há esse ponto de humildade? Eu não sei se há, depois convidem eles para ver se tem esse ponto. Eu não sou administrador, nunca fui, então não sei se é essa administração. O problema é que é um sistema, para quem fica nesses círculos públicos, para quem acompanha esses lugares todos, sabe que o povo nesse momento, como urgência, quer sair da pobreza. Onde você vê pessoas normais a comerem, quer dizer, lixo no contentor. Pessoa normal. Pessoa lúcida. Este programa tem o patrocínio da Manuel Rosa Business Corporation. Gerimos a sua motorizada. Motobuy Care. Você que sonha em ter uma motorizada a render, aqui vai a sua oportunidade. Ative já a sua motorizada na empresa Manuel Rosa Business Corporation. Como funciona? O cliente deixa a sua motorizada e aguarda apenas pelos rendimentos mensais. Existem 3 contratos disponíveis para si: o contrato Plus, o Checkmate e o Standard. O contrato Plus são de 12 meses. O cliente subscreve a este contrato e recebe um valor de 60 mil kwanzas mensal. O contrato Checkmate tem a duração de 6 meses, em que o cliente recebe mensalmente um valor de 100 mil kwanzas. O contrato Standard são de 24 meses, no caso 2 anos, e o cliente recebe 40 mil kwanzas no primeiro ano de contrato. No segundo ano, o cliente recebe o valor investido na compra da motorizada em forma de rendimento. Atenção que todas as responsabilidades da motorizada, a empresa Manuel Rosa Business Corporation vai encarregar-se. Manutenção e tudo o que a sua motorizada precisar. O cliente deixa a motorizada e simplesmente aguarde pelos valores na conta. Ligue e ative a sua motorizada. 926-033-765 924-754-880. Manuel Rosa Business Corporation. Sem risco, sem stress e com segurança. Construção Limitada. Construção e manutenção de piscinas. Estamos localizados na Via Expresso, Avenida Principal do ESA Paradise. Contactos 923-320582 943-979722. SR Construção Limitada. Em matérias de piscinas, estamos sempre na linha da frente. Garantimos o seu conforto e lazer. SR Construção Limitada. Papo reto. Ouvintes da audiência, boa tarde. Bem-vindos a mais uma entrevista na sua Rádio Ouvinte. Quando são, na verdade, 15 horas e 7 minutos, quarta-feira, 3 de julho, o ano é 2020-2024, já estamos no 7º mês do ano, então, estando aqui a faltar, neste caso, 5 meses para que o ano termine, tá?
Contudo, nós estamos aqui na Rádio 20 para analisar as questões, situações políticas do país, e para isso temos o nosso convidado do dia. Mas antes de falar o nome do mesmo ou apresentá-lo, deixa então falar consigo que está a acompanhar a nossa entrevista pelo Facebook. Dê um like à nossa página para continuar por dentro de todas as informações que nós vamos trazendo para si, tá certo? Esse conteúdo diferente. Nós aqui fazemos infoentretenimento, informamos e entretemos ao mesmo tempo. E o mesmo também fazemos no YouTube. Você está no YouTube, subscreva o nosso canal para então também estar por dentro de todas as informações e evitar ouvir dizer, tá? Então, empresários que pretendem alavancar os seus níveis de venda, fazer publicidade aqui na Rádio 20, entre em contato usando o número que está em rodapé, para então podermos indicar aqui a melhor opção de publicidade, de modo então aqui a atingir o público-alvo e consequentemente vender e levar receita até a sua empresa. Vamos então fazer publicidade dos parceiros que já estão conosco, já é um hábito, e já voltamos para conversar com o convidado do dia. Publicidade na rádio. Atenção, ouvinte, isso é para si, esta informação é para si, para a sua empresa, tá? Você que pretende fazer tradução de documentos, pretende fazer tradução de filmes, legendar filmes, novelas, ou interpretação de grandes conferências, cimeiras, ou mesmo interpretação de reuniões diplomáticas, a Wimango dá-lhe esta oportunidade. Eles fazem tradução de documentos, tradução de filmes, novelas, videoclipes, fazem interpretação de conferência, grandes cimeiras, e atenção que eles têm um material de ponta, tá? Para grandes conferências, como você vê aí nas imagens, tá certo? Eles prestam esse serviço para particulares e empresas. Eles prestam esse serviço na África do Sul e também cá em Angola. Então você que pretende fazer grandes conferências, daí a Wimango tem esta possibilidade para si. Eles também fazem estudo de mercado. Você que pretende investir num determinado mercado e não sabe como, não tem a certeza se vai ter sucesso, eles fazem esse estudo de mercado, esse estudo de viabilidade, para então conseguir, de modo aí consiga atingir o público-alvo, tá? Então são as grandes capacidades, as grandes valias da Wimango, a tradução e estudo de mercado. Ligue já e solicite os seus serviços. Ligue para o 943-593368, 943-593368, ou para o 222-732-102, 222-732-102, tá certo? Ou puxe pelo WhatsApp usando o número 990-73-60-44. Então a Wimango vai ajudar. De volta então à entrevista aos estudos da Rádio 20. O convidado de hoje é o Sr. Laurindo Mande, analista político, está aqui conosco na Rádio 20 para debatermos, conversarmos sobre uma situação pontual mesmo, e muito tem-se conversado muitas vezes em rádios, as rádios tradicionais, em FM, televisões e mesmo até nas redes sociais, tá? E o assunto é, na verdade, a divisão de Luanda em duas províncias. E para isso temos aqui o Laurindo Mande, analista político, e vai fazer aqui uma análise sobre isso. Benefícios. Até que ponto a população angolana será beneficiada com essa divisão? Ou não? Quem serão os beneficiados, os prejudicados? Laurindo está cá. Laurindo, como eu havia dito, muito gosto em ter-te aqui. Mas que olha para ti, tu é tipo um menininho, Laurindo. Mas bom, é um analista político. Bom, eu penso que o facto de me ter crescido num ambiente religioso, na verdade, tanto a igreja transformou-me de forma séria, de verificar as questões sociais de forma séria também, e defensor da justiça, sobretudo a nossa área de formação, que é o direito, então não poderia ser tão minimamente não sério. Exato. Mas gosto de brincar também. Exato. Só não gosto de brincar com o país, isso eu não gosto. Isso não gosto. Isso, até porque se calhar chega a ser já crime, né? Claramente, brincar com o país. O compromisso do país deve ser levado de forma séria. Ok. E nós temos vindo a verificar de que aqueles que estão no destino do país não levam o país a sério. Okay. E isso é grave. Okay. E enquanto jovem, eu devo levar a sério o país. Para quê? Para que ele atinja o desenvolvimento de forma igualitária com os países europeus. Ok, muito bom, perfeito.
Como é que te caiu a informação da divisão de Luanda em 2 províncias? Como é que você recebeu isso? Como é que você viu isso? Como é que você analisou no momento em que você recebeu essa informação? Bom, primeiro dizer que é histórico, não é verdade, o comportamento do governo angolano sobre a questão de dividir Luanda. Se retrocedermos na história angolana, não é? A província do Bengo já pertencia a Luanda. Ok. O que significa dizer, a primeira divisão foi a província de Bengo, quando desmembraram o Bengo da província de Luanda. Por que razão? Porque na época, tanto a UNITA atingia Luanda, e o MPLA negava, dizendo que a UNITA nunca atingiu Luanda. Significa, quando a UNITA e a FNLA chegaram no Bengo, para justificar de que não, a UNITA nunca chegou em Luanda, tiveram que desmembrar a província do Bengo para Luanda, para dizer que a UNITA só chegou no Bengo, nunca chegou em Luanda. Portanto, essa foi a primeira divisão de Luanda, o desmembramento do Bengo para Luanda. Sempre foram fatores políticos. Há sempre uma grande preocupação por parte do MPLA em que a UNITA chegasse em Luanda? A história sempre foi esta, o MPLA mostrar ao mundo de que a UNITA nunca chegou em Luanda, já que o lema da UNITA na época foi Menongue, ponto de partida, Luanda, ponto de chegada, e quando a UNITA chega no Bengo, a FNLA também chega no Bengo, e Bengo anteriormente pertencia a Luanda. Quer dizer, para a comunidade internacional não tomar conhecimento de que a UNITA chegou na capital, a FNLA chegou na capital, então tiveram que desmembrar, não é verdade, Bengo de Luanda, para dizer que não, a UNITA não chegou em Luanda. Ou seja, a UNITA chegou em Ambrija, a UNITA chegou no Bengo. Tem mais aceitação lá nas aldeias. Exatamente, que não é Luanda. Que não é Luanda. Mas nas pessoas aqui mais esclarecidas, eles não têm aceitação. Foi a primeira divisão política administrativa de Luanda, o desmembramento do Bengo para com Luanda. Sempre foram fatores políticos. Por causa da chegada da UNITA a Luanda. Exatamente. Quiseram sempre... Mas isso é o quê? Queres me dizer o quê? Que eles sempre quiseram mostrar que a UNITA nunca chegou em Luanda. Sim, mas, ou seja, aqueles mais esclarecidos que sabem o que é a UNITA não aceitam a UNITA, mas os menos esclarecidos que é lá na aldeia onde ele vai, fica aí, é isso? Ou seja, a ideia era de mostrar às pessoas de que a UNITA era simplesmente aceita nas zonas rurais. Exato. Não na zona urbana, que é de facto Luanda, que sempre foi a capital de Angola. Significa dizer, se anteriormente, estamos a falar dos anos 90, Bengo pertencia a Luanda, logo é capital. Isso. E a UNITA, a FNLA, chegar a Luanda, pressupõe a dizer que a UNITA, a FNLA, desembocaram ou atingiram a capital. Logo, para justificar junto à comunidade internacional de que a UNITA, a FNLA, nunca em nenhum momento atingiram Luanda, então tiveram que desmembrar a província, tiveram que desmembrar Bengo da província de Luanda para dizer que não, a UNITA nunca chegou na província de Luanda. Exato. E hoje estamos a ver o contrário. E essa divisão de hoje de Luanda é com que intenção? Quer a primeira divisão, que é esta que expliquei, dos anos 90, quer a segunda divisão que se prevê, que é esta que repousa junto à Assembleia Nacional, que é a proposta do próprio Executivo do governo angolano, sustentado pelo MPLA, sempre tem um fator político. O que é que ocorre? Essa é uma questão de retrocedermos na história também. Isso é bom ler. O MPLA perdeu as eleições, não é verdade? As eleições de 2022 na província de Luanda. O MPLA perdeu as eleições de Luanda. Porque a nível da história, Luanda, hipoteticamente, era o bastião do MPLA. Só que hoje, Luanda é bastião da UNITA. O que é que ocorre? O MPLA não ficando satisfeito, penso eu, em ver que Luanda já não é bastião do MPLA, mas sim bastião da UNITA, o que pressupõe dizer que a maior parte das pessoas residentes em Luanda, não é verdade, são apoiantes da UNITA. Inclusive, você verificará nas atas das assembleias eleitorais aqui, da Lusíadas, onde ocorreu uma assembleia, onde o Presidente da República, o Presidente do MPLA votou, também perdeu, e demais outras atas, e demais outras assembleias. Significa dizer, tiveram que criar essa artimanha, no sentido de que? De dividir Luanda, que é uma questão política, onde a primeira divisão que está-se aqui a falar é de que dentro de Luanda poderá surgir 2 províncias. Uma é a província de Luanda, que está cá, outra é a futura província do Icolo Bengo. Vejamos. E nesta segunda província que se quer criar, Icolo Bengo vai congregar Cacoaco e Viana, é isso? Segundo eles, disseram que o município de Viana e o município de Cacoaco poderão fazer parte da futura província do Icolo Bengo. Não faz sentido nenhum. Isso é uma questão de lógica. Veja, Estalagem, você me dizer que Estalagem pertence ao Icolo Bengo? Não tem coerência. Você me dizer que Icolo, assim, por exemplo, que Colo
Senhor jornalista, verifica, Kikolo. Você me dizer que Kikolo pertence ao Quilo Bengo? Outra província. Não tem coerência nenhuma. Portanto, são questões políticas. Por que razão? É simples. Viana é bastião da UNITA. Cacoaco é bastião da UNITA. Ok. Logo, eles querem desmembrar Cacoaco e Viana, que são bastião da UNITA, de Luanda. Ok. Não sei qual era a lógica. Não, estamos a perceber. Há essa lógica, questões políticas. E eles não pensam o desenvolvimento do país. Veja, qual será a capital, por exemplo, da tal futura província do Icolobengo? Qual será? Qual será? Ok. Será o Icolobengo? Não tem infraestrutura no Icolobengo. Significa dizer, aqui não há coerência nenhuma do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista geográfico, de dividir Luanda em duas províncias. Não há coerência nenhuma. Número 1. Número 2. Não é da competência do MPLA dividir Luanda. Mas é. essa divisão de Luanda foi debatido em Assembleia, em Parlamento, foi... Não foi debatido, não foi debatido. Aquilo reuniram ali no Bureau Político, analisando a fragilidade do próprio MPLA em Luanda, não é verdade? Onde verificaram que, olha, para safarmos a vida nossa em Luanda, então vamos dividir em dois. Mas não teve voto, E o projeto, não teve opinião dos deputados, essa foi, do cidadão em si? É simples. A ideia veio do Bureau Político do MPLA. Ok. E de acordo a eles, poderão remeter essa proposta na Assembleia Nacional, onde já repousa uma anterior proposta que visa dividir Quanto Cubango e dividir Mochico. Ou seja, na Assembleia já repousa, portanto, uma proposta de divisão política administrativa de Angola, que previa dividir Quanto Cubango e Mochico. Só que depois dessa reunião do Bureau Político, acrescentou-se mais essa proposta. Significa, é uma coisa cozinhada por um grupo, não é verdade, de militantes do MPLA, para deitar a culpa junto ao povo. O lógico seria, a questão da República é clara. A soberania pertence ao povo. Soberania significa poder. O poder pertence ao povo. É o povo que deve decidir. É o povo que deve decidir se Luanda deve ser dividido ou não. Exato. Não é o MPLA não é o povo, porque durante certo tempo... Porque a pergunta agora que eu te faço é a seguinte. Até que ponto esta divisão de Luanda se reflete de forma positiva ao cidadão angolano? Vou já chegar aí. Okay. Durante certo tempo, havia um lema falso que dizia de que o MPLA é o povo e o povo é o MPLA. Só que hoje não está a ser assim. Ficou claro que, afinal de contas, o MPLA não é o povo e o povo nunca foi o MPLA. Portanto, se o poder pertence ao povo, o povo é que deve decidir se Luanda deve ser dividido ou não. Porque já havia uma outra terceira divisão administrativa. Okay. Há anos atrás, Sambizanga, para quem se lembra, foi município. Para quem se lembra, Rangel foi município. Portanto, deixou de ser município Sambizanga para distrito. Tiraram Rangel de município para distrito. A pergunta é, aí entra na sua questão, mudou o que é? Quando dividiram Luanda, em que Sambizanga deixou de ser município, Rangel de ser município, mudou o que é? Não mudou nada. Muda o número de governadores, administradores se calhar é mais custo. Isso é um aumento. Aqui poderia ter mudado a melhoria dos serviços públicos. Okay. Mudou serviços públicos. Houve melhorias nos serviços públicos quando dividiram Sambizanga de município para distrito? Não houve. Houve melhorias quando dividiram Rangel de município para distrito? Não houve. Significa dizer, aqui a única coisa que se verificou é o aumento, não é verdade, de mais dirigentes por parte deles. E fala-se, nessa própria proposta que repousa no grupo, na Assembleia Nacional, de que Rangel voltará a ser município. Okay. Essa gente não tem agenda. Se Rangel já era município, por que razão, por que motivo haviam tirado de Rangel do município para distrito? Agora querem voltar a colocá-la novamente como município. Não tem agenda, não tem consulta. Essa gente governa de dia para a noite, acordou, diz que olha, agora vamos fazer isso, sem consultar o povo. E o país não foi assim. Portanto, a questão da divisão política administrativa de Luanda não trará melhoria nenhuma para a população. O que vai ocorrer é mais municípios, significa mais administradores que são do governo do MPLA, mais departamentos, mais delegações que são também pertencentes
ao governo que está a dirigir o país há 50 anos, desde 1975. Ok, muito bem. Há quem diga que esta divisão de Luanda tem muito que ver também com as autarquias, num sentido aí de dispersar as pessoas, e não sei se defende da mesma opinião. Essa pessoa que disse, eu penso que devo concordar com ela, mas acrescentando uma questão. Primeiro, a questão das autarquias é uma questão importantíssima. Veja só, Angola é o único país a nível da África Austral que nunca realizou eleições autárquicas. Ok. Nunca. E você veja a África Austral, aqui a SADC. Sim. Compõe muitos países, 14 países. Quer dizer, de todos os países que compõem a África Austral, Angola é o único país que nunca realizou eleições autárquicas. Aqui a Namíbia é um país próximo, realizou autarquias. Moçambique, que diz ser um país irmão, realiza autarquias. Cabo Verde, quer dizer, é uma vergonha vendo que uma Angola como esta, que diz ser potência, nunca pensou em realizar autarquias, que é uma matéria que está desde a lei constitucional de 91. Que significa, desde 91 que existe a lei constitucional, e depois em 2010 que surgiu a Constituição da República, sempre mantém a questão das autarquias. Logo, do ponto de vista jurídico-normativo, a questão da autarquia está desde 91. É só calcular, há 30 anos que o nosso ordenamento jurídico angolano prevê a questão da autarquia. Agora, a pergunta é, por que não implementa as eleições autárquicas? Se é uma questão legal. Por quê? É o medo de perder em todos os municípios. Porque neste momento, se o MPLA realiza eleições autárquicas, já que há pouco eu disse que em 2022 o MPLA perdeu em Luanda. Luanda é composto por municípios e as eleições autárquicas são ocorridas nos municípios, logo o MPLA perde a capital. Ok. Logo, como artimanha política, vem a divisão. A questão é, primeiro divide Luanda em duas províncias, provavelmente teremos 20 e tal municípios na província de Luanda. Eu não sei quantos outros municípios terão noutra província que eles querem dividir. Significa, depois de dividirem essa província em dois, aumentarem municípios em 20 e tal municípios, virão justificar de que não, nós não temos dinheiro para realizar autarquias, porque nesses municípios novos tivemos que construir uma escola, tivemos que construir uma administração municipal, tivemos que construir uma delegação da saúde, da ENDE, da educação, por ali fora. Quer dizer, as infraestruturas que eles vão construir nesses novos municípios é que servirá de justificativa no futuro, dizer que não temos dinheiro para realizar eleições autárquicas. Ok. Tá vendo? É uma artimanha de fugir eleições autárquicas. Você não acha que é para maior controle, por exemplo, das próprias infraestruturas, no sentido de Luanda, ou seja, Luanda sendo a província que é, congrega, tem a dimensão que tem e um único governador não daria conta disto. Tínhamos que dividir e torná-la mais pequena para que tivesse maior controle, quer das infraestruturas. Não, veja, Luanda de momento tem 9 municípios. Só com 9 municípios já não estão conseguindo governar Luanda. Imagine aumentar... Mas dividindo cada um, dividindo cada um vamos ter mais governadores dentro de Luanda, para quê? Administradores, para ter maior controle. Não achas que seria isso? O que faz de controle, o que faz de boa governação, não é maiores administradores, maiores governadores, não é. Não é. A questão é a vontade. Primeiro, vamos começar ali. Luanda de momento tem 9 municípios. Se com 9 municípios já não conseguem governar Luanda, imagine Luanda ter 20 municípios. Essa gente vai se perder. Significa dizer, não, mas a figura do administrador vai ter mais administrador. Mas esse administrador e mais governador. Nada. O fator não é ter mais administrador. O fator é, ou seja, esse terão mais pessoas a trabalharem dentro desse espaço. Não trabalha, essa gente não trabalha. Vamos dizer assim, terá mais pessoas a estar nas instituições sem trabalhar. Okay. A questão é simples. O que os administradores municipais fazem? Não fazem nada. Nem vivem lá. Não têm competência. Pelo que eu vi, eles nem vivem onde eles estão a administrar. Não vivem. É por isso que eu disse, com as eleições autárquicas... Mas como é que é possível, me diz uma coisa, como é que é possível um administrador não viver no município em que ele está a administrar? Como é que ele vai saber das vicissitudes, do problema daquele município, se ele não vive aí? Como é que é isso? É o que ocorre aqui. Não só os administradores, também há governadores que não vivem nas províncias aqui governam.
É por isso que, para quem ler o pacote legislativo autárquico, lá há um ponto que diz que é candidato à autarquia todo um cidadão residente no município há mais de 5 anos. É para evitar essas questões de que o Laurindo é administrador de Viana, mas não vive em Viana, logo não conhece Viana, não domina Cacoalco, não domina Talatona, não domina Samba, tá vendo? Ele só vem com o Prado no Talatona, saiu do Talatona, rumo a um condomínio onde ele vive. Esse é o problema. Significa dizer, aqui o que vai melhorar o país, o que vai melhorar Luanda, não é aumentar mais municípios, não é aumentar mais administradores, não. Nós podemos ter 30 administradores, esses 30 não vão fazer nada. Só vocês perceber. Nós, nesse momento, temos quantos administradores? Temos 9 administradores, 9 municípios. O que é que estão a fazer esses administradores nos seus municípios? Não estão a fazer nada. Muitos não são conhecidos. Depois de dividir em distrito, tem também administradores distritais, também não estão a fazer nada. Depois tem administradores comunais, também não estão a fazer nada. Portanto, significa dizer, aqui a questão não é o aumento de instituições, não é o aumento de administradores, não. É a incompetência dessas pessoas. Porque você pode aumentar, essas pessoas vão ficar lá nas instituições a sentar. Mas se você colocar um autarca, não é verdade, que uma pessoa é eleita... Mas ele está na instituição sentado sem fazer nada porque não sabe fazer ou porque não quer fazer? Porque aqui há duas coisas. Alguns não querem fazer, outros não sabem fazer. E como é que foi lá parar? Aqui como é que eu tenho vindo a dizer... vai lá parar como administrador? É simples, fatores políticos. Eu tenho vindo sempre a dizer, a função de administrador deve ser uma função administrativa. Ou seja, o administrador deve ser alguém que domina a gestão, porque ele vai gerir coisa pública. Ok, isso. Se você coloca alguém que é político, que só sabe fazer viva, para ser administrador, que não sabe gerir o dinheiro, ele vai confundir os papéis. E é o que está ali. Nas demais províncias, por exemplo, o administrador é também primeiro secretário do MPLA. Está a ver? Quer dizer, se você se é incompetente ou não, já que você é do MPLA, fica administrador. E o gajo, desculpa o termo, não sabe gerir. Pois é. Está a ver? O que se deve colocar é, o administrador deve ser uma pessoa administrativa, que gere, não é verdade? Que gere o dinheiro público, que conhece a contabilidade, que conhece a gestão, que conhece as contas. Se você coloca essa gente ali, que só conhece viva, suas camisolas bajular, resulta nisso. Coloca na administração, o camarada não sabe o que fazer. Resultado, peculato, toda hora tá na cadeia. Mas ele, por exemplo, não diz, olha, eu aqui não consigo. Ele tem que ser humilde, porque você vai... Porque depois isso, uma má gestão, depois isso pode pesar sobre ti. Cadeia, julgamento, cadeia. Então ele deve dizer, olha, eu aqui não consigo, mas eu preciso dessas condições, disso e daquilo, para que eu consiga uma formação, eu preciso disso e daquilo para que eu consiga. Não há esse ponto de humildade? Eu não sei se há, depois convidem eles para ver se tem esse ponto. Eu não sou administrador, nunca fui, então não sei se é essa administração. O problema é que é um sistema, Significa, mesmo se ele negar que eu não tenho competência administrativa, vão escolher outro. Tá bem, melhor do que ele ficar... Melhor vai aceitar. A questão que se coloca é, se houver autarquias, o autarca é uma pessoa eleita, que não é necessariamente ser membro de um partido político, pode ser membro tanto de uma organização de sociedade civil. Deve ser uma pessoa que domina a gestão, porque ele vai dirigir por um mandato. É eleito por 5 anos. Já os administradores não são eleitos, são nomeados. Sim. Pelo governador, que também é primeiro secretário do MPLA. Tem que ser o problema, partidarização das instituições. E depois você vai na própria administração municipal, encontra o colúrio. O administrador do MPLA, o adjunto do MPLA, o diretor do gabinete do MPLA. Quer dizer, até a mamá que limpa o chão da administração também é do MPLA. Quando é que vamos ver, por exemplo, uma Angola? Quando é que vamos ver uma Angola a misturas com elementos de outros partidos, como o governador de determinada província, como o diretor de certas áreas? Quando é que vamos ver isso? Eu penso que veremos quando houver a implementação das eleições autárquicas. É a solução para Angola? É a solução para Angola e mostrou-se para o mundo e para a África que tem sido a solução. Porque com as autarquias, como eu disse, às vezes no município de Viana, que vai dirigir aquele município, às vezes não será um autarca ligado à UNITA, às vezes não será um autarca ligado ao MPLA, às vezes será um autarca ligado ao Projeto Agir, ao MEIA, a uma qualquer outra associação cívica. Logo, aqui há uma governação inclusiva.
Significa dizer, a autarquia permite a partilha de poder. No município X ou na autarquia X está a governar alguém indicado pela lista do partido X. Na autarquia Y está a governar alguém indicado pela autarquia Y. Isso. E isto servirá de competência e competir entre ambos para as eleições gerais. Ok. Porque se teu autarca do teu partido falhar na autarquia dele, isso vai te pesar nas eleições gerais. Nas eleições gerais. Significa dizer, aqui haverá uma abertura. Esse é o problema que o MPLA não quer. Partilhar o poder. Tá vendo? Isso é uma questão, é história. Recorra só no passado. O MPLA habituou sempre a governar de forma uníforme. Em 75 vigorou a questão do partido único, que é a questão do partido Estado. Os acordos de Alvor sempre previam a realização das eleições gerais antes de 75. Isso não ocorreu. Significa, de 75 até em 91, Angola viveu a era do partido Estado, onde o partido é o mesmo Estado, onde o presidente da República também é presidente do partido, onde está correto agora. Quer dizer, eles se habituaram assim. Ok. Não tem hábito, não tem o costume da democracia, que é a existência de diversas forças políticas, que é a partilha de poder. Não tem esse hábito. Ok. É por isso onde você vê que se tu fores competente, se não fores do MPLA, nunca serás administrador municipal. Nunca serás. Esse é o problema. Vê-la-se aqui no país, vê-la-se pela partidarização do que pela competência do cidadão. É por isso que você vê grandes académicos competentes estão em casa, abandonados nas faculdades de Direito, nas faculdades de Ciências Sociais. Os incompetentes é que estão a governar as administrações. Tá vendo? Governadores que não sabem ler, administradores que não sabem ler. Por causa do partido. Não percebi. Por causa do partido. É o partido. Porque está associado ao partido. É o partido. Incompetente, você quer me dizer que é o quê? Incompetente como não, desde que esteja associado ao partido, tem uma boa função dentro tem um bom cargo na função pública. É o que está a ocorrer. Eu sou realista. É o que está a ocorrer. Porque se não fosse assim, poderíamos verificar grandes intelectuais que se espraiam por Angola, por diversas faculdades, estariam no aparelho do Estado. Ok. Só que eles colocam o impasse, que é o cartão de militante. Ok. Até nos órgãos de comunicação social público. Se você não fazer parte do comitê de especialidade de jornalistas do MPLA, você não trabalha nesses órgãos públicos. Okay. Quer dizer, aqui coloca-se a partidarização. E é isso que está a estragar Angola. Okay. E nós, enquanto jovens, devemos olhar para o futuro. E o futuro de Angola está na implementação das eleições autárquicas, onde diversas forças políticas, diversas franjas de sociedade civil poderão mostrar competência em mudar a sua comunidade. Você acredita que até 2026 já teremos eleições autárquicas? Bom, preocupa-me há uma outra informação que circulou no portal Clube Capa durante as jornadas parlamentares do MPLA na província do Bié. E de que disse que lá um certo dirigente ligado ao aparelho do Estado disse que não será possível realizar eleições autárquicas até em 2027. Preocupa-me. Isso preocupa-me gravissimamente. Há 5 condições. O que é constitucional é autarquia, não é divisão ainda. Se você tem condições de dividir Angola, tem condições financeiras de dividir Luanda e construir outras infraestruturas para Luanda, como é que você vai me dizer que não tem condições para realizar eleições autárquicas, que é uma questão que está na lei desde 91. Me diz uma coisa. Aqui o Estado está a violar, um momento só, aqui o Estado está a violar a Constituição da República, por omissão. O Estado está a violar a Constituição da República de Angola, por omissão, em não implementar a autarquia. Viola por omissão. Por quê? Porque é um direito que os cidadãos têm. E o Estado não está a garantir o usufruto deste direito. Logo o Estado viola a Constituição da República sobre a matéria das autarquias por omissão. Ok. Laurindo, voltando ao assunto da divisão de Luanda, me diz uma coisa. Se fores à rua fazer um inquérito às pessoas, entre querer e perguntar às pessoas se querem que haja essa divisão de Luanda, ou seja, se fores à rua perguntar às pessoas, fazer um inquérito, perguntar entre dividir Luanda e a redução da cesta básica, mais emprego, qual achas que seria a resposta das pessoas? Na vida existe necessidades, existe prioridade e existe urgência, existe importância. Nesse momento, o que é
prioridade. Prioridade é aumentar o nível de emprego, diminuir os preços da cesta básica, tirar as pessoas da pobreza ou... Achas que o governo está a fazer uma confusão entre a prioridade, o que é importante, sim, o que é necessário? O que é necessário? Não tem noção. Okay. Eu disse assim, o governo angolano não tem agenda, então não tem noção do que é necessário, do que é importante, mas não tem noção do que é urgente. Não tem noção como se tem acompanhado entrevistas, vocês analistas políticos chegam e falam. Acompanham, mas não acatam. Não acatam, não tem noção, porque tem noção implementa. Nesse momento, isso está claro para quem anda nos táxis, fica nos mercados. Felizmente esses governantes não andam aí nos táxis, não andam aí nos mercados, está vendo? Eles não andam ali. Significa dizer, para quem acompanha, para quem fica nesses círculos públicos, para quem acompanha esses lugares todos, sabe que o povo nesse momento, como urgência, quer sair da pobreza. Onde você vê pessoas normais a comerem, quer dizer, lixo no contentor. Pessoa normal, pessoa lúcida, a comer lixo no contentor. Ou seja, o lixo hoje também está raro. A fome falou mais alto que a moral, né? Exato, é a fome. Infelizmente. O lixo também está raro. Isso para mim seria. Mas, então como é que o lixo não vai estar raro se eu não estou a produzir, não estou a comer? Como é que eu vou produzir lixo se eu não estou a comer? Tem que estar raro o lixo. Claramente, seria. É só para você ver, o lixo porque está raro. Para produzir lixo eu tenho que comer, tenho que fazer compras. Tá vendo? Significa dizer, até o lixo está difícil verificar que aí tem lixo. Porque a chance está apertada. Essa gente não conhece o que é urgência. A urgência para mim seria tirar a juventude da pobreza, vai lá, ajudar os antigos combatentes que combateram por essa pátria, que estão aí nas ruas a pedir esmola. E os governantes que estão a dirigir o país há quase meio século, de forma péssima, não têm noção do que é urgência. Mas me diz uma para coisa, eles, Laurindo, um governo atento às situações e que queira resolver as questões do povo, tanta reclamação do povo, teria tido como prioridade, neste caso, estou a falar por cima do que você está a dizer, né? Sim. Teria tido como prioridade a redução da cesta básica. Mais oportunidades de emprego. A pergunta é como é que não se olha para esse respeito, olha-se para a divisão de Luanda? Aqui há uma insensibilidade. Não há vontade? Não há vontade. Aqui há uma insensibilidade. É falta de atenção? Insensibilidade. O que ocorre? O nosso governo, ele só mente às pessoas quando estamos próximos das eleições. Acaba por partidarizar até projetos. Existe o projeto do Banco Mundial, que é o projeto da luta contra a fome, que eles transformaram em Cuenda. Atenção, o Cuenda não seria Cuenda. O projeto, o dinheiro que o Banco Mundial deu ao governo angolano para combater a pobreza, não é verdade? Eles depois transformaram nessa cena em partidarização chamado Cuenda, que ficam a dar 6 mil kwanza nas pessoas como se fosse um favor. Tá verdade? Isso é falta de sensibilidade. Eu não sei como é que essa gente pensa. Porque para um governo sensível, nunca jamais poderia castigar esse povo. Mas tem aí o projeto FADA, Fundo de Apoio ao Desenvolvimento. Como é que está a ser dado? Como é que está a ser dado? Fala-se de que o FADA está a ser dado por vias ilegais. Coagir, corromper pessoas. Não, tem jovens que estão a receber e, mas quem são e jovens conhecidos. Sim, mas os projetos. Você não faz. Os créditos. Se for solicitar um FADA, não consegue? Espera, os projetos, os créditos, não pode ser dado. Olha, só para os jovens conhecidos. E para aquele jovem que não é conhecido. Aqui o país. O país é para todos. Há critérios para dar este crédito. Se você corresponder aos critérios, você consegue. Os jovens que vivem lá no Malueca, os jovens que vivem no Kikolo, os jovens que vivem no Maie, os jovens que vivem no Quatacama, têm noção do FADA? Tem noção? Quais critérios? Mas como é que eu tenho? Como é que eu sei e muitas outras pessoas sabem? Não, você é uma pessoa lúcida. Eu também sou uma pessoa lúcida. Então. O critério que eu estou a verificar, que se anda a circular aí, é de que tem que ser uma pessoa que vai ser corrompida pelo regime. Que uma pessoa que é coagida.
Esse não pode ser o critério. Mas O critério deve não ser... há publicidade sobre esse projeto? Não percebi. Não há publicidade sobre o FADA? Não se faz publicidade? Não fala-se? Eu perguntei há pouco. Quem está a dar este... Eu não sei quem está a dar. Eu não tenho nada de fada e não quero ter nada de fada. Eu não sei quem está a dar. Vocês que são jornalistas, eu não sei quem está a dar. Se existem créditos, e do que saiba, os créditos são dados pela banca. Ok. Não pode ser o Daniel a entregar crédito, dinheiro. Não, os créditos são dados pela banca e têm requisitos próprios. E é para pessoas que têm noções de empreendedorismo. Não é dar dinheiro à toa para alguém que vai andar aí, não sei o que. Não. Tem um projeto ligado ao empreendedorismo. É dado um crédito e de forma limpa e tem requisitos próprios. E tem que ser publicitado. As ações do Estado, isso é de lei, as ações do Estado têm que ser feitas de forma pública. É publicitar. Não é indicar os Laurindo, os Daniel, os João a entregar. Não, isso é erro. E depois vem outras questões das casas, discute-se, não é isso? De que a casa é um direito, a habitação é direito. Sim, é direito. Está na Constituição da República, é direito. O direito, para ser usufruído, a pessoa não pode ser coagida. Ok. Você não pode me dizer que, olha, Laurindo, a habitação é o teu direito, sim, é meu direito. Mas toma, faça isso. Logo já não é mais o direito, você está me coagindo. Queres me dizer que não é o para direito, todos? não percebi. Queres me dizer que não é para todos? As casas são para todos porque é um direito. Sim. A forma como estão a ser é isso entregues. que eu estou a perguntar. Então, a forma como estão a ser entregues, que é de indicar você, aquele aí. Logo, deixa de ser um direito por um direito para ser usufruído. Você está a falar com uma pessoa que estudou direito. O direito para ser usufruído não pode ser de forma coativa. Ok. O direito tem requisitos. Habitação é o direito, sim. Requisitos. X, Y. Número 2. Publicidade. Publicidade. Todos os atos do Estado que não são publicitados são atos ilegais e atos inconstitucionais. Você não pode dar crédito sem publicitar as pessoas. Não pode dar casas sem publicitar as pessoas. E depois as pessoas entregarem candidaturas. E depois selecionar. E depois entregar. Também de forma pública e de forma limpa. É assim que se faz o país. Laurindo, muito obrigado pela sua presença na Rádio 20, mas antes eu vou te fazer uma pergunta muito rápida ainda sobre a divisão de Luanda. O projeto, ainda sobre a divisão de Luanda, vai ser entregue na Assembleia para debater, para a votação dos deputados. Fora isso, certo? Sim. Já sabemos qual deve ser a posição da oposição dentro do Parlamento quanto a este tema, mas fora da Assembleia, fora dos votos, qual deve ser a posição da oposição diante desta divisão de Luanda? A posição da oposição? Sim, a Qual posição. oposição? Os partidos políticos? Sim, o partido político. Claramente os partidos políticos não podem aceitar e não podem votar essa proposta do governo que visa dividir Luanda, porque é uma proposta política. Chamem acadêmicos. No país temos politólogos. No país temos geólogos. Temos muita gente que estudaram. Quais são os factos que justificam dividir Luanda? Não tem facto nenhum. Para debatermos. Não tem facto. Convidem. Não tem facto nenhum. Não, na rádio não, mas só a dizer o governo angolano chama aí os acadêmicos para debater, para eles debaterem lá onde o problema dessa gente, debater. eles não chamam, eles não consultam. Tá vendo, senhor jornalista? Ok. Eles não consultam. Eles acordam, olha, vamos dividir. Sem de antemão consultar. Ok. Um país sério, um governo sério, nada se toma decisão sem de antemão consultar os acadêmicos, consultar as academias, as universidades. Para que servem? Servem para consulta. Se as universidades não servem para consulta, fechem as universidades porque não servem para nada. Ok. Você forma universitário, você forma acadêmicos e depois não consulta os acadêmicos. Então faz o quê? Fecha as universidades. Transforma isso, legaliza isso em uma ditadura para ninguém mais estudar, para que não serve para nada. Porque só estudam, depois não são consultados. Ok. Isso não é bom. Laurindo, obrigado pela sua presença na rádio. Muito gosto em ter-te aqui. Muito grato e continue assim. É uma rádio muito ouvida, já é ouvinte, muito ouvida. Obrigado. E sempre estaremos cá para partilharmos as nossas ideias, os nossos pensamentos para o bem da Angola e para o bem dos angolanos. Muito bom. Eu amo pessoas que têm como lema pensar Angola e você tem isso. Obrigado pela partilha na Rádio 20. Muito gosto. Você vai voltar mais vezes, tá? Muito grato. Estamos juntos. Ouvinte, obrigado pela sua presença e audiência na rádio. Tive muito gosto aqui de conversar com o Laurindo Mande, analista político. Tivemos aqui a analisar a situação, a divisão da província de Luanda, em duas províncias no caso, e outros assuntos mais que foram surgindo aqui, tá? Muito gosto mesmo em ter do outro lado. Técnica e Seleção Musical, seu programa Milton Júnior, Pinox Pro nas imagens, Paulo Negrão no áudio, no microfone. Boa tarde.